Hi everyone, welcome! Sejam todos muito bem-vindos, galera do terceiro ano. Hoje estamos com a aula de falsos cognatos, também conhecidos como false friends. Na aula passada a gente viu sobre cognatos, que são aquelas palavras que se parecem. Tem três tipos, né? As que se assemelham, as que têm a grafia igual, as que se assemelham meramente. E hoje a gente vai ver essas palavras que, na verdade, parecem que são uma coisa, mas é completamente outra. Então, hoje a aula vai ser de vocabulários. Presta bastante atenção and let's go! Aula 5.1, comigo, Teacher Patrícia. Título da aula é esse aí. Já trouxe no título para vocês um false friend, ou false friends no plural. E ele é qual? É essa palavrinha que está aí, destacada. Actually, que com certeza vocês podem pensar. Pensa aí. Na hora que você vê essa palavra, a primeira coisa que você imagina é atualmente. But actually means something different. A palavra atualmente significa algo diferente. A gente já vai ver o que ela significa, porque ela está já no nosso primeiro quadrinho de palavras. Então hoje a gente vai ver sobre os false friends, identificação no texto, palavras em inglês que realmente têm significado de um false friend. E olha só, presta atenção, false friend ou falso cognato, ela é uma palavra em inglês com grafia do significante parecida com a em português. Entretanto, diferente dos cognatos, o significado da palavra em inglês com grafia semelhante àquela em português é diferente. E aí eu vou ter alguns exemplos para vocês aqui no nosso quadrinho e a gente vai comentar sobre essas palavras. Entenda, se você achava até hoje que uma palavra significava tal situação, já vai deixar de pensar, porque hoje a gente vai trabalhar com isso, com mudar a ideia de uma palavra que vocês provavelmente podem já ter tido em algum momento. Por exemplo, a palavra actually. Vocês já chegaram a olhar para ela alguma vez? Já tiveram contato com ela? Dependendo das aulas de inglês, vocês com certeza já tiveram contato com ela. Então, se você, ao olhar essa palavra, já em algum momento pensou que ela significava atualmente, já vamos mudar essa ideia aí na sua cabeça, na sua mente, porque ela, na verdade, significa na verdade. A palavra actually, o significado em português é na verdade. A palavra que ela se assemelha em português, que faz a gente achar que pode ser, mas não é, é a palavra atualmente. Porém, atualmente significa nowadays. Claro que, gente, eu vou trazer aqui um outro significado da palavra, tanto o significado em português de uma palavra que é um false friend, e tanto o significado em inglês de uma palavra que a gente achou que fosse a do false friend, né? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Só que ela pode ter, eu trouxe uma ou duas palavras, mas ela vai ter aqui uma gama de outras palavras que você pode usar. Porque em inglês, uma palavra ela pode significar várias coisas, né? Tanto no inglês como no português, dependendo do contexto. Para vocês entenderem mais, presta bastante atenção. Ó, a palavra adapt. Falei alto aí, né? Na hora do adapt, ficou bem alto. Adapt. O que ele significa? Ele significa especialista. Mas, quando a gente olha para a palavra, a gente tende a pensar que significa adepto. Porém, não significa adepto. Adepto em inglês, a gente colocaria como a palavra fan, uma das palavras que a gente poderia colocar como tradução da palavra adepto para inglês. Foi isso que eu estava falando para vocês ainda agora. Vamos primeiro explicar essa questão do adepto. Ó, ela é um falso cognato, como eu falei para vocês. Todo mundo já está sabendo. Só que aqui ela vai significar conhecedor, habilidoso, perito em algo. E aí rola essa confusão, certo? Porque a palavra adapt, como eu estava falando para vocês,
vai dar essa ideia de especialista. Agora, quando você quer dizer que você é adepto a alguma situação, você vai usar a palavra fan, que significa fã. Ou follower, que significaria seguidor. Eu juntei seguidor com a outra palavra que eu acabei de esquecer, que eu acabei de falar. Enfim, confusão, inglês e português, a gente se confunde. Quer dizer, eu tô aqui me confundindo, consigo nem lembrar o que eu tinha falado, a palavra. Mas também não importa, que isso é bobagem. Teacher, bora voltar para aula. Bora, olha só, presta atenção. Então, neste caso, você vai usar a palavra fan para falar de que você é adepto a algo. Claro que não existe só a palavra fan, você também tem a follower, como eu dei de exemplo, como também outras. Tudo bem? Então, adept é, no caso, especialista, perito em algo. Vamos para a próxima. Olha só. A próxima é uma que eu sinceramente, eu não acho tão parecida assim. Eu não sei como é que as pessoas, eu não acho tão parecido a palavra anthem com a palavra antena, porque tá dizendo aqui o quê? Que a palavra anthem, as pessoas se confundem ela com a palavra antena. Eu já não vejo essa confusão. Porque, veja bem, a palavra anthem significa hino. A tradução dela para o português, de fato, é usada como hino. Já antena em inglês é antenna. E perceba que é muito mais parecido, certo? Mas ela é considerada um falso cognato, mesmo que você não ache, ou que eu não acho, né? A opinião aqui não é subjetiva. Então, ela é tida como um falso cognato. Então, preste atenção caso você não soubesse, então tá sabendo agora. Próxima, alias. Que eu concordo que essa aqui realmente parece muito com aliás, só não tem o acento. Mas alias, na verdade, é um pseudônimo. Um nome falso que você dá para certas situações. Vamos deixar assim. Então, alias, na verdade, é pseudônimo. E, aliás, em inglês a gente vai falar by the way, moreover, e dentre outras palavras. Aqui eu trouxe só algumas, tá? É aquela questão que eu falei para vocês. Então só vou me limitar a essas duas aqui? Não, tem outras também que você pode usar com sentido de aliás, tudo bem? To amass, parece muito amassar, mas não é amassar, é acumular. Então, quando você vai querer falar quando você quiser falar de acumular alguma coisa, algum objeto, aí o que você vai usar? Você vai usar a palavra, o verbo to amass, que está aqui no infinitivo. Por isso, acumular, com esse final. Agora, amassar, em inglês, trouxe aqui duas palavras que vocês podem usar, porém não são as únicas, que são os verbos dent, need, certo? To dent, to need, que aí vai dar a ideia de amassar. Appointment. Appointment parece apontamento. Só que não é apontamento. Appointment é compromisso com hora marcada. Já apontamento, note. Entenderam? E aí esse appointment, compromisso com hora marcada, é quando você tem um appointment no doctor, por exemplo. Quando você tem um compromisso no médico. A próxima palavra temos apology. Apology, que pode parecer apologia, mas na verdade é pedido de desculpa. E você pode também falar, quando você coloca numa frase, né, fazendo toda aquela questão, eu peço desculpas, porque isso aqui é pedido de desculpa, apology. Significa pedido de desculpa. Quando você vai se desculpar, dentre várias formas que a gente tem para se desculpar em inglês, como sorry, que é o clássico, você também pode falar I apologize. I apologize, entendeu? Bem aqui, eu vou colocar bem aqui. I apologize, que vem da palavra apology, certo?
E aí vamos para a próxima. Antes temos uma frase envolvendo algumas palavrinhas que a gente viu. Então, anthem is the official music that represents your country. Ou seja, não é antena, é hino. Hino é a música oficial que representa o seu país. Antenna is the thing you use to capture a better signal. Ou seja, a antena é a coisa que você usa para captar um sinal bacana, o melhor sinal, certo? Vamos para a próxima. Essa aqui é uma clássica. Eu tenho uns clássicos, algumas palavras clássicas que eu trouxe aqui, outras vocês talvez nem fizessem tanta ideia. Argument. Parece muito argumento. Parece demais argumento, mas na verdade é discussão. Discussão, certo? Aquela discussãozinha básica, você está tendo um argument. Um argument. Agora, argumento, em inglês você vai falar reasoning. Reasoning, certo? To assist, parece pra caramba assistir. Você até olha, você fala, como em que em algum momento a palavra assist deixou de significar, aliás, não significa, perdão, a palavra assistir, porque são muito parecidas. Porém, to assist significa ajudar, ajudar alguém. Assistir, você aqui tem algumas situações. Quando você quer assistir TV ou um filme, cinema, que tem, inclusive é um cognato do inglês também, o TV, television, é um cognato, você vai falar to watch, assistir. Agora, assistir, por exemplo, a uma reunião, você vai usar a palavra to attend, que é o verbo. Assistir uma reunião, um meeting, que é uma reunião, uma palestra, uma lecture, que também é um falso cognato, a gente vai chegar daqui a pouco nessa palavra. E aí na próxima a gente tem to attend, que parece atender, porém não é. To attend, como vocês podem ter visto aqui, significa assistir, participar de uma reunião, de uma palestra e assim por diante. E atender, você vai usar a palavra to answer, que é um verbo. Então, quando tem esse to na frente de uma palavra, então basicamente ela é um verbo que não está conjugado, está no infinitivo. To answer. E inclusive aqui to answer the phone, atender o telefone, ou então responder uma atividade. A palavra answer também, to answer, significa responder, mas aqui é o contexto de atender. Então veja bem o que eu falei para vocês, uma palavra ela pode significar várias coisas dependendo do contexto. To answer é uma delas. Audience parece audiência, mas na verdade é plateia. Audiência vai ser court appearance. A audiência que você tem, nem sempre é legal, né? É court appearance. Essa é clássica também. Balcony, parece balcão. Mas não é balcão. Balcony é sacada. Sacada de um apartamento, por exemplo. Balcão, na verdade, é counter. Counter. Braces, parece muito o quê? Braços, né? Parece demais. Mas braces não é braços. Braços significa arms em inglês. E braces em português, a gente vai falar sobre aparelho dentes. Aliás, aparelho dos dentes, aparelho odontológico, tá, gente? É esse tipo de aparelho. Olha aí. A lot of balconies. Muitos balcões? Não, sacadas, não tem como, olha só a imagem. Então, obviamente, é uma sacada. In a pharmacy or in a supermarket, the place you pay for the products is called counter. Ou seja, na farmácia ou no supermercado, o lugar que você paga pelos produtos é o balcão, que é o counter em inglês. E aí temos uma próxima, título de curiosidade. Vai que você está num texto e tem essa palavra e você pensa, pô, a palavra cigar só pode ser cigarro e não é, significa charuto.
Já cigarro é cigarette. Interessante saber, vai cair um texto e você não sabe identificar e a pergunta é sobre isso, já que ele é um falso cognato. We never know, nunca se sabe. Color. Parece o quê? Parece pra caramba, todo mundo consegue me dizer que parece pra caramba o quê? Colar. Mas na verdade é colarinho, coleira, gola da camisa. Necklace, que é aquele adereço que a gente usa no nosso pescoço, no nosso neck, inclusive, né? No nosso neck, no nosso pescoço, é o colar. College. College parece colégio, mas é faculdade. E colégio é school. E a próxima? A próxima, ela é interessante, porque eu também acho ela bem parecida. Na verdade, quase todos aqui eu acho muito parecido com o português. Algumas nem tanto, como a palavra lá antena. Hino, né, no caso. Que as pessoas confundem com antena. Já essa aqui, comprehensive, parece muito compreensivo, mas não é. Comprehensive, presta atenção nessa palavra inclusive, é abrangente. Vai que ela tá na nossa atividade hoje, hein? Ela é abrangente. Já compreensivo é understanding, com esse NG no final, que vem do verbo to understand. O verbo entender, que termina até aqui no D. Próxima palavra, a palavra confident. Parece demais confidente. Essa aqui é praticamente idêntica, só faltou o E no final. Mas confident é confiante. Aí já muda de figura, bem diferente do que você acha que parecia, né? Então, confident não é confidente. Confident é confiante. Já confidente vai ser, olha só, essa questão aqui já vai ser outra palavra que inclusive você pode notar aí que é muito parecida com a outra que eu tinha acabado de falar. Só que ela é diferente, é confident. Confident. Então muda o final, o som do final na palavra, que é dent, aqui é don't. E essa aqui significa confidente e essa aqui significa confiante. A diferença de significado é grande, né? De confiante para confidente. Confidente é aquela pessoa que você conta as coisas, né? Seu confidente. Confiante você, né? Ser confiante, enfim. E a próxima? A próxima, vocês podem notar que ela também parece bastante com a palavra que a gente confunde em português. A palavra convict parece com convicto, mas na verdade ela tem um significado ruim. Ela vai significar condenado. E a palavra convicto é em inglês convinced. Perdão. Eita, tosse de cachorro. Essa da teacher. Convinced. Convinced. Pronto, melhor assim. Convinced. E a próxima? Custom. Parece muito, aliás. Eu acho que é o que mais parece mesmo, que eu não estou lembrando das outras 100%. Mas a palavra costume, perdão, custom, parece muito costume, né? Olha, se escreve, tem a grafia idêntica. Só que, na verdade, ela é fantasia. Custom, fantasia que você usa para o carnaval, dia das bruxas, Halloween, né? Porém, costume em inglês é habit. O hábito, inclusive, parece muito hábito. E é hábito, né? Hábito, costume. Então, você vai usar também a palavra habit. Porque costume e hábito são sinônimos. This is a college, not a school. Isso é uma faculdade, não uma escola. E a próxima? Na próxima, a gente vai começar com uma que é a palavra data, que eu tenho certeza que quando vocês olham para essa palavra, não tem como você me dizer que
é igual à data, porque afinal de contas também ela é igual que nem a palavra costume, custom, se escrevem da mesma forma. Só que data, ela significa dados, dados de alguma situação, não dado que você joga e brinca, não é desse dado que a gente está falando. Dados do relatório, dados de situação desse contexto. Agora, data em inglês, a gente vai falar date, que por sua vez também significa encontro. Eu tenho um date hoje com uma pessoa, um encontro. Então você vê aí essa mistura louca de significados nas palavras. E perceba também que há muita situação, eu não sei se eu cheguei a falar lá nos slides lá de trás, mas tiveram algumas palavras lá atrás, eu não sei se ainda vão vir ou se tiveram e eu não falei, mas que, por exemplo, elas não são tão usadas numa situação quanto a gente imagina. A palavra, por exemplo, a palavra estava aqui, a palavra comprehensive, por exemplo, está bem aqui. Perdão. Aqui. Por exemplo, esta palavra, a palavra comprehensive, eu falei para vocês que ela se parece com compreensivo, mas ela é abrangente. Só que detalhe, embora a palavra comprehensive também signifique compreensivo, olha que loucura. Pera lá, mas diz que não significa. Só que tem um detalhe, esse não é o sentido em que o adjetivo costuma ser usado em inglês, então assim, não espere por essa situação, espere pela questão do abrangente. Então pode acontecer isso sim, essa palavra não é muito usada nesse contexto, mas ela não deixa de significar, mas não é muito usada nesse contexto. Então quando você fala de compreensivo, você vai usar o understanding, que é muito mais utilizado em inglês, a palavra understanding, para essa questão do compreensivo. Eu já estava indo embora sem ter terminado essa parte do slide. Então a gente parou no date, que significa data ou então encontro, mas aí já é outra situação. Próxima, deception. Parece muito decepção, porém não é. Deception é o ato de enganar, fraude. E decepção já é disappointment. Disappointment. E aí já mudou de figura. Essa palavra a gente já chegou a ver lá no outro slide, que é o to dent, que é amassar. Só que a gente olha a palavra dent, sem esse to, obviamente, seria mais interessante ter tirado esse to aqui, porque lá no outro slide ele não estava com to, onde ele deveria estar. A gente pensa que dent significa dente, mas na verdade dent é tooth. Beleza? To devolve. Parece devolver, mas não é devolver, é transferir, delegar. Já devolver, to return, to give back. Então, presta bem atenção. Dei 2 exemplos aqui de verbos que você pode falar com a ideia de devolver. Já devolve, transferir ou delegar. Diversion. A palavra diversion, ela parece muito diversão, mas ela é desvio de uma rota, por exemplo. E aí, diversão em inglês, você pode usar a palavra fun, diversão. To enroll parece enrolar. Mas, pasmem, é alistar, inscrever, bem diferente. Já enrolar, roll, to roll, né? Dizendo que meu verbo está aqui no infinitivo, porque aqui também está no infinitivo, enrolar, to roll. Que também parece um pouco, né? O final, né? Então, assim, até que não deu tanta diferença assim, se você pensar por esse lado. Agora, este aqui, eventually, esse aqui é loucão, porque ele parece muito eventualmente. A palavra eventually
parece muito com eventualmente, mas na verdade, gente, significa finalmente, por fim, dentre outros significados no final que ele pode ter, dependendo de como você quer colocar a sua frase. Já eventualmente, você vai usar a palavra occasionally, ou então a palavra possibly, que eu não coloquei aqui, a palavra possibly. Você poderia usar também no lugar de occasionally também, possibly, beleza? Que essa bem aqui, vou deixar registrado bem aqui, que eu também poderia usar para falar sobre eventualmente, occasionally, possibly. Watch out for the diversion. Preste atenção para o desvio. You will have to take another road. Você vai ter que ir por outra estrada. It isn't going to be fun. E não vai ser divertido. Inclusive, olha só, essa aqui foi uma frase brincando, né? Porque fun é divertido. Diversion parece diversão, mas na verdade é desvio. Então, uma frasezinha aí engraçadinha nessa brincadeira com essas duas palavras. Exit parece muito êxito, mas não é êxito, é saída. Já êxito é success. Exquisite parece muito esquisito, mas não é esquisito. Exquisite vai ser sofisticado, bem diferente de esquisito, né? Sofisticado. Já esquisito, strange. Muito bem? To grip, vem esse aqui primeiro. Fabric é tecido. Fabric é tecido, porém muita gente se confunde com fábrica, porque parece pra dedéu, mas fábrica é factory. To grip, agora sim. To grip parece muito gripe, tirando a palavra to. Por que esse to aqui? Porque é um verbo, está no infinitivo e é agarrar, agarrar firmemente. Gripe. Tá vendo? A gente às vezes é uma loucura misturar esse inglês com português, porque eu tô falando a palavra gripe, falei grip. Gripe já é flu, que é a doença. Vamos para a próxima. A próxima, idiom. Parece muito idioma, todo mundo concorda, óbvio. Realmente dá para enganar. E detalhe, pode ser usado até no mesmo texto, porque fala de algo que você vai comentar em relação à língua, porque idiom é, na verdade, expressão idiomática, que também parece, ó, se você pegar o início da palavra, até um M. Já idioma é language. Então, assim, no texto você pode lidar com essas duas palavras, tanto idiom e quanto a palavra language. E aí, language todo mundo sabe que é língua, mas você pode até achar que idiom seria como é que fala? Esqueci a palavra que estava aqui na ponta da língua. Sinônimo. Exatamente, sinônimo, mas na verdade é expressão idiomática. Vou dar um exemplo de uma expressão idiomática aqui para vocês. Por exemplo, isso é muito fácil, é como arrancar doce de criança. Ninguém chega lá, o pirulito de criança, ninguém vai lá e realmente pega o pirulito da criança. Não é isso, mas é uma expressão idiomática. Que no inglês a gente pode falar que it's a piece of cake. Ou seja, se for traduzir ao pé da letra, essa expressão idiomática vai ser um pedaço de bolo. Aí já muda a figura. If you have to use the emergency exit of a plane, probably your flight wasn't a success. Com certeza, né? Então, se você tiver que usar a saída de emergência do seu avião, provavelmente o seu voo não foi um sucesso. E aí, na próxima, a gente vai ter agora outra lista. E vamos começar com a palavra que parece ingenuidade, mas não é.
Ingenuity é criatividade. Pasmem, você pensa, what? Como assim? Mas ela é criatividade, é um falso cognato, essa bobinha aqui. E ingenuidade, na verdade, naivre. Naivre. Inhabitable é habitável. Tá. Não é tão assim diferente, né? Se você for parar para pensar, não é tão diferente. Mas as pessoas confundem com inabitável por conta desse I, né? No início. Mas inabitável, na verdade, é uninhabitable. Já tem uma diferença aí na escrita, né? Vocês podem notar. To pretend parece o quê? Parece, eu não coloquei aqui na lateral porque ele já ia vir aqui. Então vou fazer assim. To pretend parece pretender. Demais, esse é um clássico de erro, o pretend, esse verbo. Quem nunca, né? Tentou falar eu pretendo e usou I pretend. Porque to pretend não é pretender, e sim fingir. Fingir algo. Já pretender é o verbo to intend, que por sua vez parece entender, mas não é entender. Entender em inglês é to understand. Outro que dá muita confusão, a palavra jar, na verdade é pote e não jarra, certo? Jarra a gente chama de jug. Jar é aqueles potes que você coloca, né? Bolacha, doce, enfim, tudo que você achar importante para comer. Journal é uma revista de especialidade sobre algum assunto, né? Formado por artigos. Já jornal, newspaper, né? De papel, que é o nosso jornal, em inglês newspaper. Lace parece o quê? Parece laço, mas é renda. Já laço, você vai falar já outra palavra que, inclusive, na minha opinião, eita diferença entre lace e essa palavra aqui que eu vou falar, que é a palavra ribbon. É uma diferença bem grande. Nesse caso, eu queria realmente que lace fosse laço, mas a vida não é simples, então é renda e laço é ribbon. Those are jars, not jugs. Ou seja, são potes e não jarras. Lecture parece leitura, mas na verdade é palestra. Leitura, reading. É um clássico também, o lecture para leitura, mas na verdade é palestra. Legend parece legenda, né? Todo mundo concorda, mas é linda. Já legenda em inglês, subtitles. Na próxima também é um clássico. Library parece livraria, mas é biblioteca. Livraria, bookstore. Livraria em inglês, bookstore. Bookstore. Location parece locação, mas na verdade é localização. Locação, lease. Lunch, outra clássica, parece lanche, mas na verdade é almoço. Lanche a gente vai chamar de snack. Magazine, parece magazine, mas na verdade é revista. Magazine a gente vai chamar de department store. São lojas de departamento. Mayor parece muito maior, mas pasmem é prefeito. E maior em inglês a gente chama de bigger, que não é uma surpresa para ninguém, todo mundo conhece a palavra big como grande. Esse final aqui dá a ideia de maior, bigger. She's not giving a lecture. She's reading. Ela não está dando palestra, ela está lendo. Opa, sumiu a palavra aqui, mas eu ponho. Próxima a gente tem a palavra
Injury, que na verdade parece, aliás, que parece injúria, mas na verdade a palavra é ferimento, certo? INJURY, não sei se vocês estão conseguindo ver aí direito. Vou até escrever de novo. E, opa, onde é que tô? Onde é que eu tô? Tô aqui. Injury é injúria, parece ferimento. Aliás, é ferimento, perdão, eita, confundi aqui. Ferimento parece injúria, mas injúria é insult, que é insultar, né? Essa ideia aí. To notice parece notícia, mas é notar. Notícia, news. Novel parece novela, mas é romance literário. Uma novel. Já novela é soap opera. Office é escritório, parece oficial, mas oficial é official. Parents, também uma clássica, parece parentes. Esse aqui eu até me empolguei, esqueci de colocar o E aqui no meio, parentes. Mas parents é pais, só pai e mãe, e já parentes é relatives. Certo? Pasta, parece pasta, mas é massa, macarrão, lasanha, coisa que o valha. E pasta é folder. Physician parece físico, mas na verdade é médico. Físico, em inglês, a gente vai chamar de physicist. Physician já é médico. Além de doctor, tá? Mas também conhecido como physician. He's watching a soap opera, not reading a novel. Ele está assistindo novela e não lendo um romance literário. Vamos para a próxima. Policy é política. Só que é muito confundido com polícia, certo? E polícia em inglês a gente vai chamar de police, certo? E a próxima? A próxima, ela parece muito a palavra que parece que é prejuízo, não é prejuízo. Então a palavra prejudice não é prejuízo, e sim preconceito. Prejuízo você vai chamar de damage, loss. Essa é a clássica que a gente já tinha até comentado na aula de cognato, apesar de ser um falso cognato. To push não é puxar e sim empurrar, não é puxar e sim empurrar. To pull é puxar, tá? Apesar das pessoas acharem que talvez que pull parece pular, mas pular é jump. Realize, na verdade, é notar, reparar, perceber e não realizar. Realizar em inglês é to carry out, to put into practice, colocar em prática, realizar algo. Requirement parece requerimento, mas na verdade é requisito. Requerimento em inglês é request, application. Resume parece resumo, mas na verdade resume é retomar. Retomar um jogo, por exemplo, essa palavra aparece nesse tipo de contexto. E resumo é summary. I will resume the history I was telling you. Eu vou retomar, olha, já falando resumir, retomar a história que eu estava te contando ontem, yesterday, but without summary, mas sem, agora sim, resumir. E a última lista, retired, parece retirado, mas é aposentado. Retirado é removed. Retribution parece o quê? Retribuição, muito, mas na verdade é punição, retaliação. Retribuição em inglês é remuneration, que é salário,
Ou reward, quando você ganha um prêmio, com essa ideia de retribuição. Scholar parece escolar, mas não é. É intelectual, uma pessoa erudita. Já escolar, você usa o school com sentido de adjetivo. Porque school também é um substantivo, que é escola. Sensible parece sensível, mas na verdade sensible é sensato. Isso aqui é muito comum a gente errar. Sensível em inglês já é sensitive. Sensitive. He's very intelligent. Ele é bastante intelligent. Ele é muito inteligente. He's a scholar. Ele é erudito. Uma pessoa sábia. No, he isn't at school anymore. Não, ele não está mais na escola. He is in the university. Ele está na universidade. Muito bem? Fica aí as nossas referências. And that's it for today, folks. Por hoje é só, pessoal. Espero que vocês tenham aprendido bastante vocabulário e a gente se vê na próxima aula. Bye, bye.